Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário devem ser destinados para candidaturas de mulheres. Pelo ineditismo da matéria, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, começou a sessão plenária desta quinta-feira com o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADI, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, questiona um dispositivo da lei eleitoral que estabelece percentuais para aplicação de recursos do fundo partidário em campanhas eleitorais de mulheres. O limite de recursos previstos para as mulheres hoje, por lei, é de no mínimo 5% e no máximo 15% do fundo partidário. A PGR sustentou que o pleito eleitoral feminino deve se equiparar ao masculino. O relator ministro Edson Fachin acolheu o pedido da PGR por entender que o dispositivo fere o princípio da isonomia. Para o relator, não existe democracia quando os percentuais de recursos para campanhas de homens e de mulheres são diferentes. Em virtude, pois, desse princípio, dessas regras, do princípio da igualdade e dessas regras sobre recursos, não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseadas no gênero. Por se tratar de uma questão de gênero, foram longas as discussões. E esse acabou sendo o único julgamento realizado no plenário da Corte. Apesar dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio terem divergido parcialmente do relator, por maioria o Supremo decidiu que a limitação de percentual do fundo partidário para as mulheres candidatas fere o princípio da igualdade e julgaram a ação procedente. Apesar dessa previsão da Lei 9.504, nós, nesses últimos 20 anos, não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres. As candidaturas femininas, elas devem gozar dos mesmos instrumentos que viabilizam as candidaturas masculinas, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, o princípio democrático, o princípio da não discriminação e também o princípio do pluralismo político. Você ser tratado diferente, não porque não possa fazer igual, por exemplo, no campo do direito, mas porque é mulher. Então já se olha com preconceito, uma discriminação que passa pelo olhar. Que a Constituição brasileira possa ser lida por homens e mulheres com a igual certeza da eficácia dos direitos ali postos. Durante a sessão plenária, os ministros se manifestaram sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco na última quarta-feira no Rio de Janeiro. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, falou ainda sobre os ataques discriminatórios que vitimizam mulheres de todas as classes no Brasil. De forma crua, perversa, cruel, faz com que a gente tenha que ter muita força para continuar a acreditar num marco não civilizatório, mas um marco de humanidade do período que nós estamos vivendo. Todas nós continuamos a sofrer preconceitos e de enorme gravidade. Infelizmente, se há algo que é, no pior sentido, democrático, é o preconceito contra nós mulheres, o que representa um grande sofrimento. Milhares de pessoas protestaram na noite dessa quinta-feira em diversas partes do país contra a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No Rio de Janeiro, uma multidão se reuniu em frente à Assembleia Legislativa. O ato seguiu até às 3 horas da manhã. Manifestantes levaram flores, cartazes e pediram justiça. Em São Paulo, o protesto fechou a Avenida Paulista. Velas foram acesas em uma procissão até a Rua da Consolação. Foram distribuídas ainda mensagens de resistência contra o preconceito. Em Brasília, o ato foi na Câmara dos Deputados. Uma manifestação emocionada de parlamentares e representantes de movimentos sociais. Todos seguiram até o plenário com faixas de luto e flores. Marielle presente! Marielle presente! Marielle presente! Marielle presente! O corpo da vereadora Marielle Franco foi enterrado no fim da tarde de ontem no cemitério do Caju. Na chegada do caixão, houve muita comoção e aplausos. A Polícia do Rio investiga agora a participação de um segundo carro no crime. De acordo com a apuração, um veículo já estaria parado na porta do evento que Marielle participou antes de ser assassinada. Em uma nova perícia, ficou constatado que 13 disparos atingiram o carro em que a vereadora estava.
9 na lataria e 4 no vidro. A principal linha de investigação continua sendo a de execução, já que os criminosos fugiram sem levar nada. Hoje, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, falou com o Jornal da Justiça sobre a morte de Marielle. É, sem dúvida nenhuma, um crime cometido contra a sociedade brasileira e o Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil espera efetivamente respostas rápidas e contundentes por parte das autoridades no sentido de elucidar este crime e punir de maneira exemplar os seus autores. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também comentou o caso. Acho que vai prevalecer para que a gente consiga encontrar uma solução, não apenas para esse caso, mas para tantos assassinatos no Brasil, é o equilíbrio e as condições para que o Estado como um todo e todos os estados que vivem a mesma crise tenham condições de cumprir o seu papel, investigação e, de fato, combater o crime organizado que vem tirando muitas vidas no Brasil. A Procuradora-Geral da República foi ao Rio de Janeiro prestar solidariedade e apoiar as investigações da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Raquel Dodge afirmou que o Ministério Público vai acompanhar todas as apurações e que os responsáveis serão punidos. A mais recente função da vereadora era a de fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Antes disso, Marielle Franco, 38 anos, negra, feminista, foi assassinada a tiros. Um crime com características de execução. O Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público entraram na luta contra esse crime brutal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu no Rio de Janeiro com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gucem, promotores e conselheiros integrantes das duas instituições. Além de prestar solidariedade às famílias da vereadora e do motorista dela, que também foi morto, Dodge ressaltou que quer acompanhar de perto as investigações sobre o caso. A Procuradora-Geral da República afirmou que esse crime não vai ficar impune. Expressou total apoio ao MP do Rio e disse que não vão faltar recursos e meios para que o duplo assassinato seja desvendado. Raquel Dodge ressaltou ainda que a união entre os ministérios públicos vai ser fundamental para isso. Dodge reforçou a importância da Polícia Federal para ajudar nas investigações e disse que espera uma resposta rápida. Esse é um caso que precisa do apoio de todas as forças investigatórias e certamente a participação da PF é importante, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em áreas relativas a crimes federais. E para falar mais sobre o tema, nós conversamos com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui nos Estúdios da Justiça. Olá, obrigada, boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço a presença aqui. Doutor Antônio, o fato de ser um crime contra uma representante eleita do povo, no caso da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, isso é que dá a dimensão dessa repercussão que chega a ser, inclusive, internacional em relação a um atentado ao próprio processo democrático, à própria democracia? As eleições, elas garantem que as pessoas façam escolha pelos seus representantes. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma vereadora, a quinta mais votada do Rio de Janeiro, salvo engano pelas informações da presidente Carmen Lúcia, a mulher mais votada do Brasil nas últimas eleições municipais. Então, o atentado contra ela, o homicídio, o assassinato, é também um pouco um atentado àqueles que votaram nela e àqueles que veem na vereadora a sua representante, mulher, negra, com um papel muito forte na defesa dos direitos humanos. Isso representa, de fato, um marco histórico negativo na história do país. Então, a repercussão internacional da morte da vereadora Marielle é porque não é apenas a morte de uma pessoa, é um atacado a tudo aquilo que ela representa, a tudo aquilo que ela ecoava em termos de ideias dentro da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, mas também no Brasil e no exterior. Ela tinha um reconhecimento pela sua atuação em âmbito internacional e isso é relevante na hora de analisar negativamente esse fato. Agora, doutor Rodrigo, a OAB emitiu nota em solidariedade à família, pediram rigor nas investigações. Agora, como poderá ser a atuação efetiva da OAB em relação à investigação desse crime? A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das principais representantes da sociedade civil organizada. Então, quando nós estamos falando de um crime de repercussões não apenas nacional, mas também internacional, relacionado à defesa dos direitos humanos, nós temos o papel de fazer a defesa de que essas investigações sejam rigorosas, de que os culpados sejam responsabilizados. Claro,
sempre primando pela ampla defesa, pelo contraditório, para que as pessoas acusadas possam ter os seus direitos, o direito ao devido processo legal garantido, mas a OAB entende que esse marco legal, esse marco histórico negativo da história do nosso país precisa ser apurado com o máximo rigor. E é isso que todas as notas de todas as seccionais vêm dizendo. Nós compreendemos a importância desse assunto e vamos lutar para que toda a investigação seja feita com muita transparência. Como vimos na reportagem, a participação da Polícia Federal no processo de investigação. O que é que isso significa? Significa que o crime da Marielle ele sai do âmbito estadual. Ele não é apenas um problema da cidade do Rio de Janeiro, nem do estado do Rio de Janeiro. Então, a Procuradora-Geral da República já demonstrou esse entendimento, diversos outros atores do Poder Judiciário brasileiro também, e nós compreendemos que todas as participações necessárias e possíveis das polícias investigativas, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, possam ajudar a fazer com que esse crime não fique impune, mas sim que nós consigamos identificar os responsáveis por esse crime, os responsáveis por esse atentado à democracia brasileira. Agora, esse crime impõe desafios, né, em relação ao combate à violência, tendo em vista que os criminosos, eles estão muito bem organizados, né, no Rio de Janeiro e em toda a parte do Brasil. E chama ainda a atenção que essa violência é uma violência que ela tem dados estatísticos muito preocupantes. A cada 100 homicídios cometidos no Brasil, 71 vítimas são negras. Nós temos um crescimento, o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstrou em 2017 que há um aumento de 18% do homicídio de negros e contra negros e há uma redução do homicídio de não negros. 65% das mulheres assassinadas no Brasil também são negras. Então, nós temos aí estatísticas que demonstram que existe um fenômeno social bastante relevante que precisa ser apurado para que esse crime ele sirva também como um símbolo da luta contra a violência no Brasil e também especificamente da luta contra a violência contra os negros. Há um momento de comoção muito grande por uma série de fatores, inclusive pelas questões políticas, particularmente em um ano eleitoral. A OAB pretende acompanhar justamente esse aspecto para que haja um processo de lisura nas investigações, sem que seja uma investigação técnica, sem que seja uma investigação muito influenciada por questões políticas que podem incidir sobre o caso? Desde que seja política boa, por exemplo, a vereadora ela tinha uma série de pautas na defesa de direitos humanos, na defesa das mulheres, na luta contra a violência. Se todas as pautas defendidas pela vereadora, as pautas boas, para que elas sirvam de um estopim, digamos assim, para uma discussão mais séria, mais aprofundada desses temas, a OAB vai estar ao lado desse tipo de debate. Não um debate partidarizado, não um debate dentro da ideologia negativa, mas sim um debate para que a nossa Constituição possa firmemente ser aplicada no respeito à dignidade de todas as pessoas. Assim seja, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Até.